Olá, tudo bem? Então, hoje eu queria conversar um pouco a respeito de Hong Kong, não é? Esta cidade aqui que fica daquele lado e que tem um papel muito importante na história da China. Então, vou começar com a primeira coisa, não é? Hong Kong, a origem do nome. Ah, Significa Porto Aromático. E uma das razões é porque aqui se vendia muitos incensos, havia um comércio muito pujante nesta área que é boa para comércio. Mas Hong Kong é um símbolo importante para a história chinesa porque retrata o início do processo que eles chamam de 100 anos de humilhação. No século XIX, o que nós observamos é que, à medida que o Reino Unido ficava mais rico, em razão da Revolução Industrial e do grande Império Britânico, o que nós notamos é que o Reino Unido passou a ter uma predileção por produtos chineses, particularmente a seda e também a própria porcelana. E os chineses sempre foram conhecidos como grandes manufaturadores ou manufatureiros com um setor manufatureiro muito forte, embora não tivesse o mesmo avanço industrial que o Reino Unido tinha, em razão da Revolução Industrial. Então, o comércio na época era feito muito à base de prata. E o que aconteceu é que o Reino Unido não tinha produtos que interessassem aos chineses comprar. E por essa razão, a China havia acumulado, neste comércio bilateral, muita prata. E os ingleses queriam, de alguma forma, recuperar isso. Muito parecido com a situação que a gente vê agora dos Estados Unidos, dizendo que a China exporta muito para os Estados Unidos e os Estados Unidos não têm, os chineses não têm interesse em comprar produtos americanos. Então a gente nota muito essa questão repetida, né, nesse processo. E uma das coisas que os ingleses descobriram que eles podiam vender na China, na ocasião, era ópio, que é usado na heroína, né? Então, ópio é um vício, é uma droga, utilizado em medicamentos, utilizado de várias formas, mas o ópio era vendido na China e as pessoas usavam para se drogar. E isso gerou aí uma balança comercial positiva para os ingleses, que pegavam o ópio da Índia e vendiam na China. Então, verdadeiramente, o primeiro caso de um Estado narcotraficante, não é? Se você pensar a respeito disso. Isso começou a gerar vários problemas na sociedade chinesa e várias resistências dentro do país com relação àquilo que estava acontecendo, porque justamente, como nós sabemos, as drogas são extremamente prejudiciais à qualidade da população, não é? Então, o que nós vimos aqui é que os chineses começaram ali uma batalha no sentido de proibir a compra do ópio na China. E, em razão disso, os ingleses insatisfeitos declaram guerra à China, que é a primeira guerra do ópio. Os chineses perdem, é assinado um tratado, e neste tratado, que é o Tratado de Nanquim, duas ilhas, Kowloon, onde eu estou agora, e Hong Kong, do outro lado, seriam dados em perpetuidade ao Reino Unido. Então, a Inglaterra, o Reino Unido, seria o dono dessas duas ilhas, Kowloon e Hong Kong. E as ilhas ao redor, você tem aqui um conjunto de ilhotas também que fazem parte desta região, eles eram chamados de novos territórios. E neste caso, o que a China optou por fazer, muito inteligentemente, foi arrendar por 99 anos. Então, eles arrendaram estes novos territórios e Hong Kong e Kowloon ficariam ali sob a guarda dos britânicos e sob a propriedade dos britânicos. Os 99 anos passaram e calhou de Deng Xiaoping ser o grande líder da China na ocasião e ele bateu na porta dos ingleses e falou, olha, o arrendamento acabou. E os ingleses tinham um problema. Nesses 99 anos, como era o grande Império Britânico, que tinha vencido duas guerras, que logo depois teve uma outra guerra do ópio, por um segundo motivo, os ingleses achavam que seriam, né, imbatíveis nesse processo.
e assinaram um arrendamento achando que isso seria um problema dali a 99 anos. E aí o que aconteceu nessa história toda é que quando acaba o arrendamento, os chineses querem estas ilhas de volta e os ingleses se dão conta de que seria impossível para eles manterem-se ou se manterem aqui nestas duas ilhas de Hong Kong e Kowloon, justamente por uma razão. O aeroporto fica na outra ilha, a água vem de outro lugar, a agricultura é feita em outro lugar. Então, Hong Kong e Kowloon são centros financeiros, são centros habitacionais, urbanos, bem urbanos, mas que têm uma dependência enorme dos lugares ao redor. E mesmo a entrada nessas duas ilhas dependeria também da aprovação chinesa, o que tornaria inviável que estas duas ilhas, Hong Kong e Kowloon, ficassem independentes ou britânicas. Então, depois de muita negociação, os ingleses não queriam ceder, mas os chineses falaram, vocês assinaram um contrato, precisam entregar. E o mais interessante é que os ingleses retornam Hong Kong à China e aí nós temos todo um processo, houve aí algumas resistências e o que nós vimos, no entanto, é que Hong Kong cresceu também economicamente depois do período que se tornou parte da China continental, mas a sua relevância econômica diminuiu. Quando Hong Kong volta à China, Hong Kong representava 17% da economia chinesa, do PIB chinês. Hoje não chega a 2%. Então o que nós vemos é que a China continental cresceu muito. E por que Hong Kong era importante nesse processo todo? Porque Hong Kong serve aí como laboratório experimental para a China com relação a determinadas práticas que a gente adota no Ocidente, até para validá-las ou não utilizá-las. Então, Hong Kong tem esse papel importante, é um centro financeiro muito relevante. Hoje em dia, não há dúvida de que é parte da China. E o mais importante também é que serve aí como uma praça importante de arbitragem para vários países do mundo. E Hong Kong tem aí mantido a sua capacidade econômica depois de ter recebido ainda uma quantidade enorme de investimentos chineses. Logo ali, mais para frente, fica Macau, que foi a primeira possessão europeia na Ásia, dos portugueses, e também a última possessão europeia na Ásia. Então, os portugueses, é interessante, eles iniciam o processo de colonização na Ásia e eles terminam o processo de colonização. Nos dois casos, com Macau no centro de toda essa situação. Agora, qual é a lição aqui que a gente aprende? E isso é importante de ressaltar. Em primeiro lugar, impérios e potências hegemônicas têm prazo de validade. Isso é importante de entender. Os ingleses não entendiam isso, achavam que seriam sempre ali os dominadores do mundo. De fato, o Império Britânico foi como nenhum na história. Mas impérios têm altos e baixos e têm o seu declínio. E nós vemos que eles chegam a um declínio e o grande problema é como administrar este declínio. Em segundo lugar, é aquela questão que a gente chama de tempo chinês. 100 anos para o governo da China, 100 anos para os chineses, não é nada. É um pequeno ponto na história. E existe uma frase muito interessante de Deng Xiaoping que ele diz que cabe a cada geração administrar com sabedoria os problemas que existirem ou que não forem resolvidos. Então, Hong Kong era um problema que eles resolveram, já contando que no futuro, as futuras gerações saberiam administrar com sabedoria o problema e os desafios enfrentados. Então, isso é um aspecto muito importante e relevante da cultura chinesa, este compromisso intergeracional, de que uma geração confia que a outra vai ter a capacidade, a sabedoria de resolver problemas que, em princípio, pareciam insolúveis em determinada época. E, em terceiro lugar, e aqui é importante a gente enfatizar, que a arrogância britânica foi o que fez com que eles aceitassem ali o arrendamento, achando que nada aconteceria e que o Reino Unido
continuaria sendo aquele império esplendoroso e a China caminharia num declínio constante. Mas passados 150 anos dessa história toda, o que nós vemos é que a China continua sendo China, grande, pujante, imperial, e relevante no contexto internacional, e o Reino Unido hoje em dia se transformou basicamente numa ilha, com uma relevância muito diminuída com relação àquilo que já foi no passado. E esta é a grande lição que se aprende aqui nesse processo todo. Então, o fato de um país ter ou estar numa situação difícil num determinado momento não implica necessariamente que aquela situação tenderá a se perpetuar. Será necessário contar com a sabedoria da geração para administrar os problemas, mas principalmente uma confiança muito grande no amor à pátria, no nacionalismo, naquele valor de você realmente ter um prazer e gostar verdadeiramente do seu país. Então, Hong Kong, hoje em dia, é um exemplo de como os chineses passaram pela situação embaraçosa de perder a guerra, de perder territórios, mas, ao mesmo tempo, com muita sabedoria, contato e, principalmente, contando com a resiliência do seu povo, recuperar aquilo que, para muitos, teria sido perdida. Então, essa é uma mensagem fundamental que a gente pode aprender de Hong Kong e da sua história. E hoje em dia nós temos essa cidade espetacular, que é parte da China continental, tem aí os seus aspectos ingleses ainda, dirigem na mão inglesa, há muitas lojas britânicas ainda, mas de fato Hong Kong é China.